Bom, a nossa sala de entrevistas de hoje fala sobre regularização fundiária, processo que vem acontecendo em Paracatu. E para falarmos sobre esse assunto, eu recebo aqui nos estúdios da TV Minas Brasil o secretário municipal de Assuntos Jurídicos, Rosângelo Pereira. Rosângelo, bem-vindo à TV Minas Brasil. Muito obrigado, Renato. É um prazer estar aqui na TV Minas Brasil. Rosângelo, é um assunto que interessa toda a comunidade, né? Aliás, é uma grande obra que o governo municipal vem realizando, que é a regularização fundiária. Mas muitas pessoas, né, não sabem ainda de que se trata e o que é regularização fundiária. Em síntese, o que vem a ser regularização fundiária, secretário? É uma verdade, Renato. Muitas pessoas ainda não sabem ou não compreendem bem o que vem a ser, né, uma regularização fundiária. Pois bem, a regularização fundiária é buscar a legitimidade da propriedade. É você que tem, né, um contrato de compra e venda, tem lá um termo de doação e quer transformar esse documento na escritura pública, ou seja, o documento em que faz a prova legal que é o dono daquele imóvel. Rosângelo, agora o interessante, né, alguns vão ficarem pasmados, né? Mas dados, inclusive, levantados pela secretaria que o senhor está à frente e também a realidade de nossa cidade. Paracatu é uma cidade de 218 anos, né? Com a população estimada aí a 100 mil habitantes, 60% dos imóveis de nossa cidade não são regularizados. Isso, Renato, inacreditável. Com o levantamento que fizemos, né, no ano de 2013, através do cartório de registro de imóveis, cerca de 60% dos imóveis ainda não estão regularizados. Ainda os seus moradores não têm o seu título de propriedade. É uma cidade antiga. A gente poderia dizer que não houve inicialmente um planejamento e talvez não houve essa preocupação primeira de se buscar ali o título de propriedade. E hoje é bem verdade que tudo que nós necessitamos em face, quando envolve o imóvel, a primeira coisa que nós precisamos é da escritura pública, é da prova de que realmente somos donos daquele imóvel. Rosângelo, acho interessante, me corrija, por favor, se estiver equivocado, mas me parece aí que em termos de números, né, 21 mil imóveis não regularizados. Exatamente. Neste levantamento, onde apontou cerca de 60% dos imóveis não regularizados, isso representava 21 mil imóveis. Já existe, né, alguns destes imóveis, já se iniciou o processo de regularização, mas acreditamos que hoje ainda temos 18 mil imóveis a iniciar o processo de regularização. É muita coisa, né? E outra coisa importante a gente afirmar aqui, pessoal, quando se fala em processo de regularização fundiária, muitas pessoas acham que é só na questão social, na etapa social, no item social. Não. Hoje, né, de acordo também com o levantamento feito aí pela secretaria, tanto a classe baixa, média e alta, ou seja, todos estão passando pelo mesmo processo. Exatamente. Ou seja, tem ali, né, talvez um engano em pensar, né, que a necessidade de regularizar o imóvel seja as pessoas de baixa renda, né, seja apenas aquelas pessoas economicamente mais humildes. Mas isso não é uma verdade. O nosso levantamento apontou que tanto aqueles com posse, aqueles que têm imóveis em bairros melhores, né, onde se imagina que tem, né, uma condição melhor, tanto, né, o de classe média, como aqueles, né, de baixa renda, todos. Hoje, então, um problema de regularização fundiária não é um problema destacado socialmente só de uma classe, né, econômica, é de todos nós, de todas as classes econômicas. É importante a gente destacar também, a gente fala assim, Renato, por que regularizar? Se eu estou vivendo a vida toda, já estou vivendo 30, 50 anos aqui neste imóvel, né? Já é meu mesmo, não tem problema nenhum. Peraí, pessoal, vamos com calma, porque primeiro ponto, regularizou, tem um título de propriedade, é seu o imóvel. Segundo ponto, são várias outras vantagens, você pode negociar, você pode fazer o que você quiser, é seu, você passa, na verdade, a ser dono, né, secretário? Com certeza. A gente poderia enumerar aqui as vantagens
de uma regularização, Certo. da aquisição do título, não é isso, de propriedade. A primeira é a segurança jurídica que você tem, né, de que aquele imóvel é seu. A gente não diria que você nunca seria contestado a essa propriedade, Certo. mas teria que provar o contrário a essa propriedade. Ou seja, a gente poderia, né, deitar, descansar e estar ali, bater no peito mesmo, dizer, este imóvel é meu em face desse título que eu tenho, que é a escritura pública. O outro é a questão de valorização. Todos nós sabemos, né, que no mercado, quando você vai vender um imóvel sem a escritura pública, ele acaba sendo, né, desvalorizado em parte em relação àquele comparado com o que tem a escritura pública. Então, aqueles que regularizam acabam tendo uma valorização sem fazer benfeitorias materiais, somente, né, a aquisição desse título, que é uma questão jurídica, né, para um imóvel. É uma segunda grande vantagem. O acesso, não é isso, a financiamentos que ele pode buscar, não é isso, para uma reforma do seu imóvel, para uma construção do seu imóvel. É importante a gente esclarecer aqui que em consulta à Caixa Econômica Federal aqui de Paracatu, é um valor que é devolvido, Renato, que eu não sabia disso, que é destinado, né, a reformas, a construção de novos empreendimentos, em que o cidadão não consegue ter o acesso. E um dos grandes motivos é a falta do título, a falta da escritura pública. Isso traz, né, como outras vantagens da sua própria liberdade em relação ao imóvel. Porque às vezes a pessoa fica inseguro. Eu estou aqui só com um termo de uso, eu estou aqui só com um contrato de compra e venda. Será que não seria arriscado eu fazer um investimento maior? Então eu considero, né, as vantagens assim, ilimitadas com a aquisição da escritura pública. Ok, Rosângela, está bem esclarecido, né? Agora nós vamos entrar no processo de prática, ou seja, a Prefeitura iniciou aí em vários bairros da cidade o processo de regularização fundiária, né? O município está arcando, principalmente ali naquelas áreas do bairro Bom Pastor, daqui a pouco o Rosângela vai explicar por que só Bom Pastor, São João Evangelista também, né? Mas uma parceria também com a mineradora Quirós contemplou bairros que são circunvizinhos aí da mina, que é Alto da Colina, Esplanada, Amoreiras 2 e Bela Vista 2, e chegou também agora ao Nossa Senhora Aparecida. Vamos por etapa então, né, secretário? Primeiro, o município assumiu aí a responsabilidade de fazer a regularização fundiária nos bairros São João Evangelista e Bom Pastor, não é isso? Quantas famílias são contempladas e por que unificou, virou só Bom Pastor? Perfeito. Renato, é bom esclarecer que desde 2011, né, através de uma legislação municipal, certo, foi criado a lei que permitia ao município a realizar essa regularização fundiária. Correto. No mesmo ano, né, foi expedido um decreto aonde se deu, não é isso, toda a estruturação, o como fazer essa regularização fundiária. Tivemos uma evolução muito pequena de 2011 até 2013. Iniciou sim o processo na administração passada da regularização fundiária. Correto. Mas não foi algo, né, que tivesse um alcance maior. 2013, a atual administração, não é isso, como também, né, um plano de governo, ele resolveu investir, né, tomou aquilo, né, como um dever de casa, de buscar a regularização fundiária. No primeiro momento, ele nomeou, né, uma comissão técnica, né, formados por profissionais ligados da área, servidores públicos e convidados, e ainda em uma parceria de cooperação técnica com o Poder Legislativo, com o Poder Judiciário, com o Ministério Público, com o Cartório de Títulos e Documentos, e todos, né, empreenderam nesse programa de regularização fundiária. Feito isso, e tendo em vista, né, a numerosidade, a quantidade de imóveis, teve que se fazer, né, um projeto, não é isso, para poder executar.
E aí, naquele exato momento, o município dividiu a regularização fundiária, o programa, em regularização fundiária de interesse social. Correto. E a regularização fundiária de outros interesses. A regularização fundiária de interesse social é aquela regularização, aquela legitimação da propriedade para aquelas pessoas, né, que estão hoje, né, com posse em propriedade de imóvel público. Ou seja, o terreno, a área é da prefeitura. E eles, né, receberam essa autorização, eles têm um termo de permissão de uso que iniciou desde 2000 e foi até o ano de 2010. E esses cidadãos ali, né, recebendo aquele imóvel, criou-se a expectativa, né, pelo termo de uso, que em 10 anos eles teriam o título de propriedade. Só que chegou de 2000 a 2010, isso não aconteceu. Certo. Né? E a preocupação da administração, do prefeito Olavo Condé, nesse primeiro plano, era resolver esse problema, que era o interesse social. Porque são moradores, né, de baixa renda, que realmente precisava, naquela época e até hoje, a moradia. Correto. E aí iniciou-se o trabalho nos bairros São João Evangelista e Bom Pastor. Correto. Isso eram duas glebas, duas áreas, não é isso? Que foram, né, doadas pela Mitra Diocesana, outra adquirida pelo município. E no estudo, aonde teve que se fazer, né, uma unificação de áreas, teve que haver uma correção dessa área, porque o registro imobiliário dela, né, exigiu essa retificação de área. E ao constatar, através dos estudos, viu que havia uma necessidade de unificação dessas áreas, gerando-se uma única matrícula para aquele loteamento. E, em comunhão com os moradores de ambos os bairros, chegou-se a uma conclusão de que deveríamos ali prosseguir, né, com a denominação de bairro Bom Pastor. Então, o bairro São João Evangelista se uniu, né, ao bairro Bom Pastor. E hoje nós temos um bairro só. Isso fortalece politicamente, né, os moradores, isso viabiliza economicamente vir investimentos, estrategicamente foi feito um estudo e a melhor forma, não só para regularizar, mas para outros benefícios que possam acontecer, que esses bairros fossem unificados. Porque senão teríamos dois bairros pequenos, né, tendo demandas e serviços públicos que iria dificultar. Com isso, então, ali aquele loteamento, ele recebeu o nome de Bom Pastor. E feitos os levantamentos, então, de toda a área, nós chegamos a um número de 1.093 imóveis que têm a carência do título de propriedade. E aí foi feito todo um serviço topográfico, um levantamento planimétrico, né, dessas áreas, mediu-se toda a área do loteamento, depois teve uma medição individual de cada lote, de cada terreno, aonde se possibilitou ali haver o desmembramento daquele loteamento, surgindo uma matrícula para cada imóvel. Então aquele morador hoje, ele tem à sua disposição a matrícula do seu imóvel. Certo. E daí ele se ingressou no processo, ele se inscreveu nesse programa, onde teve um estudo social dessas famílias, depois teve o trabalho jurídico, né, sobre esse programa, até chegar ao título, né, de doação, ao termo de doação, né, que a administração pública conferiu a essas pessoas. E essas pessoas agora levam esse termo de doação ao cartório de registro de imóveis, aonde receberá o seu registro, que é o que nós chamamos do título de propriedade, né? A escritura pública, enfim, do imóvel. Então foram 1.093 famílias beneficiadas nesse ex-bairro
São João Evangelista, né, que hoje é tudo Bom Pastor. Bairro Bom Pastor. Isso aí, pessoal, está bem esclarecido, e o importante também que através da parceria, na verdade o município quer fazer isso na cidade toda, afinal, nós já colocamos os números aqui, não é só esses bairros que têm essas demandas. Como foi citado antes, né, como eu falei antes também, Bela Vista 2, Alto da Colina, Esplanada e Amoreiras 2. Também está iniciando o processo de regularização fundiária, mas fruto de uma parceria com a empresa privada, né, que é a mineradora Kinross, que está ajudando o município a financiar essas despesas, secretário. Com certeza. Né, todos nós sabemos, né, que os recursos, né, financeiros do município, né, ainda mais em época de crise, talvez não consigamos fazer tudo aquilo que pretendemos. Certo. E hoje a tônica é da parceria privada. Hoje nós devemos buscar, não é isso? Convênios, devemos buscar braços que possam ajudar. E o prefeito, né, nesse intuito, né, buscou junto à empresa Kinross, né, essa parceria. E já era também de interesse da empresa Kinross colaborar nesse processo. Já eram, de certa forma, eles queriam ajudar aqueles moradores quanto às suas escrituras públicas. E aí fez essa unificação, gerou-se um convênio onde a empresa, né, veio custear, né, todo esse procedimento, e o município, às vezes, fazendo o seu serviço público, que só ele poderia fazer, que é o processo dentro de um programa de regularização fundiária a princípio. Então, foi em face, não é isso, desse convênio que conseguiu, né, os bairros Esplanada, Alto da Colina, certo, Bela Vista 2, Amoreiras 2 e Esplanada. Ali teve-se um levantamento de 1.500 imóveis que poderiam ser contemplados. Então ali nós, né, foi feito todo o trabalho topográfico, não é isso, planimétrico, todo o estudo social e todo o trabalho jurídico. Como não é uma área social, é uma área particular, o cidadão, de alguma forma, ele adquiriu a posse daquele imóvel, seja de um contrato de compra e venda, seja de uma doação, não é isso? Seja de uma troca ou permuta que ele realizou, mas ele não tem a escritura pública. Certo. E no dito popular, em relação a um imóvel, só diz que é dono aquele que tem escritura pública. Então, é voltado a isso, né, que o município, juntamente com a empresa, né, teve a oportunidade, está tendo a oportunidade de desenvolver um programa, já iniciando por esses 4 bairros, né, em torno de 1.500 imóveis, que pode chegar ao final, porque esse processo ele está em andamento. Ele começou em janeiro de 2016. Então nós temos aí 15 meses apenas do processo. Então estão sendo ajuizadas as ações de uso capião para que as pessoas possam, através do Poder Judiciário, ser conferido a elas o direito de ter a escritura pública, não é isso? Legitimando assim a sua propriedade. Que maravilha, né? Secretário, foi necessário também, né, a boa vontade do prefeito, né, da prefeitura, de toda a equipe aí, expandir de imediato, de momento, para o bairro Nossa Senhora Aparecida. Nós vamos explicar porque o bairro Nossa Senhora Aparecida, ele é vizinho, né, circunvizinho também do Amoreiras 2, está junto dessas áreas aí, vizinhas da mineradora Kinross, e até então não havia sido contemplado dentro desse projeto. A boa vontade do prefeito, né, de estender também ao bairro Nossa Senhora Aparecida nesse momento, porque a demanda é a mesma. Com certeza. E o prefeito, com seu espírito, né, de colaborar, de sempre ouvir a população, né, e foi aclamado a ele, foi solicitado a ele que fizesse também do bairro Bom Pastor, uma vez que toda a estrutura da regularização fundiária estava ali do lado, que o Nossa Senhora da Aparecida divide com Esplanada. Com Esplanada. E logo, não é longe dos outros bairros também. E por uma divisão, já que o objetivo é toda a cidade, aí nós mapeamos a cidade, né, e ali consideramos um setor, não é isso? Acima dos olhos d'água,
após a rodovia, do outro lado da Certo. rodovia, seria uma região. Então nós fechamos hoje uma região, né, a ser regularizada. E com isso nós aproveitamos tudo isso e com essa predisposição, não é isso, do prefeito de abraçar essa causa, aí todos os moradores foram beneficiados também nessa primeira etapa. Já por essa posição geográfica, por essa questão de comodidade, né, e logicamente pelo custo que seria bem menor, uma vez que nós já estávamos desenvolvendo o trabalho ali. Então acabou sendo 5 bairros, né? Aí Alto da Colina, Bela Vista 2, Amoreiras 2, Esplanada e Nossa Senhora da Aparecida. E com isso acresceu o número de 1.500 para em torno de 1.800 imóveis beneficiados. Várias famílias sendo beneficiadas nesse primeiro momento, né, secretário? Até nosso espaço está um pouco curto para a gente começar a encerrar a nossa entrevista. Tudo isso está sendo feito de forma transparente e, o mais importante também, aproveitando bem não só o dinheiro público que sai do cofre da prefeitura, mas também o dinheiro que veio da iniciativa privada, ou seja, que a prefeitura de uma certa forma está gerenciando, né, todos esses valores aí. Até questão de licitação, topografia, tudo feito por um custo, podemos dizer, ó, pequenininho. Com certeza, né? E isso é provado, né, que todo o serviço de engenharia foi através de processo licitatório, Certo. de pregão presencial e, digas de passagem, com uma alta concorrência, com o interesse de outros profissionais de outras cidades. Nós tivemos aqui a presença de empresas de Belo Horizonte, empresas de Brasília, empresas de Paracatu, não é isso? Concorrendo aos 2 certames de licitação que teve, um para o Bom Pastor e o outro para esse programa, né, de regularização via ação de usucapião. E aí, né, muito, né, nos impressionou ao preço que foi contratado, porque se iniciou ali a preços de R$6 um metro quadrado, quando ao final conseguiu-se fechar, né, a 61 centavos o metro quadrado. Então, para você ter ideia, Renato, o custo de topografia, de levantamento topográfico, de mapas, memoriais descritivos, recolhimento de ART, de todo o Bom Pastor, 1.093 imóveis e demandas, necessidades burocráticas que, né, tem que ser desenvolvida, né, por R$97 mil e alguma coisa. Então a gente percebe-se que o valor, né, quando distribuído para esse quanto, né, ele se trata irrisório. Hoje nós assistimos que se eu for contratar uma empresa de engenharia ou agrimensura, né, que está devidamente registrada no CREA, que tem habilitação para tal, não é isso? Eu não vou pagar menos do que um salário mínimo. Então só aí seria, não é isso, R$937 no mínimo do imóvel básico. Quando nós pegamos essa cifra aí e levamos para um lote, não é isso, de 360 metros, e isso vai custar, né, pouco mais do que R$22 se a gente dissolver. Então veja que o preço foi pequeno. E também hoje se busca, não é isso, as parcerias, os incentivos às organizações sociais. Hoje nós temos legislação, leis federais que possibilita, que autoriza, né, conforme a conveniência, a economicidade, o prestígio, não é isso, a sociedade, não é isso, os segmentos organizados, sociais, né, sem fins lucrativos, a fazer parte disso. Por isso, né, mais uma vez, né, a ADESP, né, com seu grande trabalho que tem na cidade e toda a região, que é uma agência de desenvolvimento social, que tem um programa, não é isso? Lá um planejamento de Paracatu 2030, aonde no seu estatuto possibilita, né, esse fomento, esse incentivo, não é isso? Também a regularização, como outras melhorias voltadas ao cidadão. O município conveniou
à ADESP, para que a ADESP fosse parceira na execução, né, do trabalho social, do trabalho jurídico, do trabalho de levantamento, não é isso, de todas as famílias, de todo o estudo, né, nessa etapa 2, né, da regularização fundiária, né, através da ação de uso capião. Então nós temos hoje, né, eu costumo dizer, né, 3 figurantes muito importantes diretamente, né, nesse processo, que é o município, a administração pública, a empresa que enrosca essa colaboração, não é isso, de financiamento, né, de custeio dessas despesas, e a ADESP com essa parceria. Quando ela conseguiu selecionar, né, o serviço por R$ 253,33 por imóvel. Isso, desculpa, isso é inédito, porque a ação de uso capião pela tabela da OAB 2015 é no mínimo R$4.000. Bom, o secretário explicou muito bem aí, mas lembrando que mesmo com essas parcerias, a ADESP, Kinross, o município, principalmente através da pasta, né, da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos, né, o Rosângela acompanha caso a caso, né, situação por situação. Na verdade, a Prefeitura ajuda a acompanhar e fiscalizar também esses passos. Não é isso, secretário? Exatamente, né? E nós temos um escritório específico para tratar da regularização fundiária, onde o cidadão pode ir lá, não é isso? Aonde lá o assunto é a regularização fundiária, onde ele terá maior comodidade, onde ele pode tratar exclusivamente, né, com pessoas que estão ali prontos para isso. Nós temos toda uma equipe social lá, temos toda uma equipe jurídica lá, temos toda a equipe administrativa do programa instalado hoje, que está lá numa sala do terminal rodoviário, no 2º andar, sala 15, com o telefone 3672-4896, repetindo, 3672-4896. E ainda pode nos procurar lá na Secretaria de Assuntos Jurídicos, lá na Rua Manuel Caetano, número 384, ali perto da Praça do Fórum, na rua ali do Totti Costa, da Casa Totti Costa. O telefone é 3671-5209. Nós estamos à disposição para fazer qualquer esclarecimento, para atender qualquer colaboração que estiver sobre a regularização fundiária. Eu queria dizer ainda mais, Renato, sim, secretário, fica que à vontade. Esse programa ele não se encerra nesses 5 bairros. Correto. Isso terá continuidade. Como todos nós, né, sabemos, é numeroso o número de imóveis, né? Ainda 18.000 imóveis. Então, a administração municipal ela está buscando recursos próprios e através de financiamento para que venha atingir toda a cidade. Então os telespectadores, os moradores de outros bairros, pode ficar tranquilo que o programa vai chegar até, né, vocês. Então hoje, por uma questão estratégica, por uma questão, não é isso, de convênio, nós realizamos isso em 6 bairros. Né? Mas o pessoal do Chapadinha 1, do Chapadinha 2, que muito nos procura, porque também são áreas públicas de interesse social, né? Isso está dentro do planejamento do governo e será feito, assim como todos os outros bairros de Paracatu. Então nós temos catalogados hoje 18 bairros que terão frente com a regularização fundiária, né? Isso é um passo, eu diria que não é um passo lento, né? Mas quem já esperou 30, 40, né? Imóveis que estão aqui há 218 anos, agora vai chegar, né, com uma agilidade, graças, né, a esse projeto, a esse programa, a esse dever de casa da administração, né, do prefeito Olavo Condé.
Ok, secretário, tá aí então boas notícias, né, apresentadas aqui, esclarecendo também o processo de regularização fundiária que acontece no município. Muito obrigado, senhor, por ter disponibilizado um tempo, a gente sabe que é corrido mesmo, né, o senhor está sempre sendo solicitado aí, realmente, é muito trabalho, mas reservou esse tempinho aí para falar com você, telespectador da TV Minas Brasil. Obrigado, secretário. Eu é que agradeço, Renato, agradeço a toda a TV Minas Brasil. É um prazer estar aqui. Estaremos sempre à disposição, né, para vir aqui esclarecer a população, né, isso trazer notícias novas e boas, com certeza. Obrigado, secretário, mais uma vez, e assim nós encerramos a sala de entrevistas de hoje, agradecendo você mais uma vez pela participação. Qualquer dica ou sugestão, pode procurar, né, os locais que o secretário já colocou à disposição. Acompanhe também de perto esse processo de regularização fundiária ou mande também a sua sugestão, mande o seu recadinho para o nosso telefone 3671-3125. Que Deus abençoe nosso dia. Bye, tchau.